Agora, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 120. Salmo de número 120. Nós vamos ler o Salmo, 7 versículos, mas me deterei principalmente nos versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, irmãos? Todo mundo? Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Nosso Deus, nós estamos aqui em fraqueza. Nós estamos aqui na absoluta dependência da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Tanto para pregarmos, como para recebermos a Sua palavra. E o Senhor, que é soberano e todo-poderoso, absolutamente capaz de aplicar essa palavra à realidade de cada pessoa. Aos que estão aqui há muitos anos, aos que estão aqui pela primeira vez, aos que estão começando a dar os primeiros passos na fé, na minha vida que estou aqui para pregar a Tua palavra, que o Senhor aplique as verdades do Senhor de acordo com o Teu plano, com o Teu propósito para cada um de nós, mas também como o Teu plano para toda uma coletividade. Senhor, continue falando conosco. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Que todo o mal ele seja repreendido. E que a nossa atenção esteja voltada, ó Deus, com temor e reverência, para a palavra do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Queria pedir que quem tiver com celular, se pudesse colocar no modo avião ou desligar. É constrangedor quando você está aqui num ambiente desse e toca, faz aquela zoada e todo mundo olha e às vezes perde a atenção. Então, 5 segundos ou 10 para você colocar aí no modo avião ou desligar seu celular. Ok? A não ser que você esteja esperando uma ligação muito importante, você deixa ele baixinho para vibrar. Bom. Queridos, este salmo, ele dá início a um número de salmos até o 134, chamado de Cânticos de Romagem. Faz parte aqui do Saltério. E este salmo, ele inicia estes chamados Cânticos de Romagem, como nós vimos aqui no versículo 5. Ai de mim, quem nunca trouxe aos seus lábios, ou à sua boca, essa expressão. Cântico de Romagem, por quê? Porque na lei de Moisés, os judeus, pelo menos 3 vezes, de onde quer que eles estavam, eles tinham que ir a Jerusalém. Então, sempre que iam, eles iam juntos e entoando esses cânticos, tanto do Salmo 120 até o 134, como outros também. E essa linguagem, você pode até conhecer, que nós temos aqui no país algumas pessoas que ainda fazem essas romagens, essas romarias, essas peregrinações, não diante do Deus vivo, mas vão aí a templos, a lugares de deuses pagãos. Mas o povo ia para buscar o Senhor, ao encontro do Senhor. Então eles iam com esses cânticos nos seus lábios. Os salmos, esses salmos, eles expressam aqueles sentimentos que qualquer ser humano passa por eles, de angústia, de aflição, de medo. Então eles apontam essas sensações do ser humano, aqueles que já foram alcançados pela graça, pela conversão, mas que ainda vivem nesse mundo caído e passam por situações adversas.
Mas a centralidade desses salmos está em que, em qualquer situação adversa, o Senhor é o nosso socorro. É nele que nós devemos buscar socorro. Então, aqui inicia-se uma situação de uma pessoa cujo esse salmo, ele não tem declarado o seu autor, porque dentro desses 15 salmos, 4 salmos foram escritos por Davi, um salmo, como 127, foi escrito por Salomão, mas os outros 10 salmos, a gente não conhece a autoria, esse é um deles. Mas, de uma pessoa que está aqui, expressando uma situação, uma sensação, uma situação a qual ele estava vivendo. Eu queria, de início, destacar aqui 3 situações. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Angústia, a ideia de estar enjaulado. A ideia de estar numa jaula, como se não pudesse sair, como se não pudesse fazer nada em relação àquela situação, aprisionado. Está ali e não pode fazer absolutamente nada. Está preso. Senhor, ele usa o nome do Senhor, porque no Antigo Testamento havia muitas maneiras de se dirigir a Deus, e ele usa então o nome Yahvé, remetendo a quando Deus apresentou-se para Moisés dizendo, eu sou o que sou, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a esse Deus que ele está voltando o seu clamor. E o clamor, que é diferente de oração. O clamor é um grito intenso, uma busca intensa, um dirigir a Deus intenso, de como que há necessidade de urgência em cima daquela situação. Ele precisa de urgência, então, não é uma oração de chamar gato, é um clamor com intensidade a esse Deus Todo-Poderoso. Uma outra situação que eu quero já adiantar aqui para vocês. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Angústia, eu e você, ou já passamos, se não passou, se é um afortunado e não passou, vai passar, porque faz parte da vida. A questão é, minha irmã e meu irmão, para onde a angústia leva você? O salmista está dizendo, na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Nos dando a entender que em outros momentos da sua vida, já passara por angústia, e ele recorreu ao Senhor. E agora, mais uma vez, passando por uma angústia, ele recorre ao Senhor. O que você faz nos seus dias de aflição, de angústia, de adversidade? Reclama, murmura, diz que vai sair da igreja, diz que Deus não está olhando para você, se rebela, enfia o pé na jaca, peca contra o Senhor. Porque angústias todos nós temos. Agora a questão é para onde ela nos leva. Muitos, infelizmente, têm sido levados para essa situação de murmuração, de reclamação, de pecado, de blasfêmia contra Deus, de rebeldia contra Deus. Mas o salmista, ele está nos ensinando que a melhor postura em meio à angústia é clamar a quem? Ao Senhor. E é muito possível que no meio de centenas de pessoas, como nós temos aqui essa noite, é muito possível que tenhamos aqui, não uma, nem duas, nem 10, mas muitas pessoas angustiadas, aflitas, passando por momentos difíceis. Vamos ver aqui o motivo da angústia, o motivo da aflição, o motivo do sofrimento daquele salmista. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. A ideia é de que esse homem estava sofrendo falsas acusações. A ideia é que esse homem estava sofrendo injúria, calúnia. É de que ele estava tendo a sua imagem denegrida. E ele não conseguia se defender. A ideia de você estar numa jaula, você não pode fazer nada. E esse comentário, esse burburinho, essa mentira, essa calúnia, ela está crescendo e ele não pode fazer absolutamente nada. Esse era o motivo da angústia desse homem.
línguas mentirosas, língua enganadora, lábios mentirosos, acusando. Você já foi acusado? Você já sofreu uma calúnia, uma injustiça, uma difamação? E dependendo da proporção dessa calúnia, dessa difamação, você pode imaginar o tamanho da angústia deste homem. Você pode imaginar o tamanho da angústia desse homem. E segundo os últimos versículos, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Já há tempo demais. Parece que não era coisa de dias. Parece que o negócio perdurava. Parece que o negócio estava se arrastando. E o nome desse homem sendo difamado, calúnias, injustiças, difamação, fúria, língua ferindo aquele homem. E isso traz ao coração dele o quê? Traz angústia. Mas as angústias podem ter fontes diversas. Pode ser que você esteja aqui essa noite angustiado e o seu motivo não seja uma calúnia. E o seu motivo não seja uma difamação. Mas pode ser que você esteja aqui angustiado por uma outra situação, por um outro motivo, por uma outra razão. Mas independente de qual seja a razão, o motivo do seu sofrimento, da sua angústia, da sua aflição, a fonte do socorro é uma só, é Yahvé, é o Senhor Todo-Poderoso. A situação desse homem é uma situação difícil. No versículo 5 ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele está usando aqui nomes de lugares que são diferentes, distantes, um na Arábia, outro na Ásia Menor, Quedar e Meseque. E ele está ali naquela peregrinação, e é como se ele dissesse assim: eu estou aqui no meio do meu povo, e não estou reconhecendo essa situação. Porque às vezes você espera certas coisas de pessoas que são inimigas suas, de pessoas que estão distantes de você. Mas às vezes, e dói mais ainda, quando isso vem de pessoas que estão no seu meio, perto de você. Como diz o salmista Davi, do Salmo 55, ele disse: ó amigo meu, que juntos íamos adorar o Senhor no templo. Eu esperava isso de qualquer pessoa, mas vindo de ti, pareceu-me uma punhalada nas costas. E ele está ali, falando numa linguagem metafórica. Não estou entendendo. Às vezes o Barbosa usa essa expressão: não estou entendendo mais nada. É como se ele estivesse naquele meio daquele povo, mas sem entender essa situação. E às vezes é assim. Simplesmente a situação acontece. Simplesmente a situação chega. Mas é muito fácil a gente colocar a nossa vida no lugar do salmista que está sendo recebendo essa afronta, recebendo essa mentira, recebendo essa calúnia. Mas você já pensou no aspecto de que você pode ser essa pessoa? Você já parou para pensar de que você pode ser essa pessoa que está com a sua língua ferindo o outro, matando o outro, prejudicando o outro, asseverando contra o outro coisas que prejudicam, que matam, que podem ser verdade. Podem ser verdade, mas a Bíblia não nos dá o direito de usar nossa língua, nossa boca, nossa linguagem para matar ninguém. Inclusive, se você tiver motivos para fazer isso, a Bíblia não lhe dá o direito de fazer isso. Inclusive, a Bíblia diz que nós devemos nos despojar desse tipo de coisa, desse tipo de linguagem, e usar a nossa palavra para promover o quê? Edificação. Porque é muito fácil me colocar no lugar do salmista. Falaram contra mim, eu estou sofrendo, e isso pode acontecer. Mas a gente precisa também colocar do outro lado. Será que eu tenho ferido alguém? Será que eu tenho matado alguém? Será que eu tenho denegrido? Será que eu tenho sido injusto? Será que eu tenho falado o que eu não devo falar? Prejudicando pessoas? Então, irmãos, é uma angústia legítima ou não essa do salmista? Sim ou não? Misericórdia. Sim ou não? Sim. Está ali. E ele não tem como se defender. Não tem como se defender. Ele não pega em armas, ele não vai para o pau, ele não vai brigar. Sabe o que ele faz? O que ele faz? Clamo ao Senhor. Não vá para o pau, não vá para a briga, não vá tirar satisfação.
Clame ao Senhor. Você crê que Deus é juiz? Você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus é justo? Então clame ao Senhor. Eu te digo uma coisa, e você sabe disso. Deus faz justiça. Aliás, Ele já fez, é só uma questão de tempo. A justiça do Senhor é só uma questão de tempo. Quando a gente quer ir para a briga, quando a gente quer pegar na breca e dizer, você agora vai... Isso é pecado, isso é incredulidade, isso é vaidade. Porque meu nome não pode ser atacado, meu nome não pode ser manchado. Então você vai ter... Você não tem juiz não, é? Você abre a boquinha para dizer que Deus é soberano e quer ir agora. Paulo ensina, sofra o dano. Para que vocês dois ir diante do juiz? Sofra o dano. Ok. Quanto a isso, era isso que eu queria falar. Mas, eu quero me deslocar agora para outras situações de angústia. Porque as angústias, como eu disse, elas são variadas. Mas o endereço do socorro, da busca, da solução, da saída, é em uma única pessoa. Está no... Muitas vezes, a resposta do Senhor vai ser, eu te livro. Uau! Está livre. Muitas vezes, a resposta do Senhor vai ser, fica aí, aguenta. Jesus, orando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Segue. Eu vou te dar força para você aguentar lá. Segue. Paulo, o maior de todos. Senhor, me cura, Senhor, Senhor, me cura. Minha graça te basta. Segura aí. Algumas vezes Deus vai nos livrar. Outras vezes Ele vai dar graça para a gente resistir àquele sofrimento, àquela dor, àquela situação. Tá bom? Nós não podemos chegar aqui e dizer para você que quando você fala com Deus, o mar se abre e tudo acontece e vai ser assim. Às vezes o mar se abre, às vezes ele não se abre. Às vezes ele cura, às vezes ele não cura. Às vezes ele livra, às vezes ele mantém você ali. Que parece que é o caso aqui do salmista. Que ele pergunta aqui no versículo 3, como se falando com uma pessoa, ele diz, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. E responde no 4, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro serão colocadas em cima de você. Zimbro era uma madeira que dava uma brasa muito forte e durava muito tempo. Então ele está dizendo que essas brasas vão cozinhar aquela pessoa. Ou seja, a ideia é de que ele, o salmista que está sofrendo essa acusação, ele vai continuar ali perto de quem o acusou. Que a ideia dele era, me livra deles, me livra. Mas às vezes o livramento vai ser você encarar, ficar ali. E como cristão fazer o quê? Amar, perdoar, estender a mão. A Bíblia, quando fala de perdão, ela não está dizendo que você tem que levar para casa e jantar com ele. Ela não está dizendo que você tem que colocar um... Pode fazer isso, se você tiver estrutura para fazer isso, faça. Mas a Bíblia está dizendo que precisou de você, estenda a mão. Feriu você, magoou você, traiu você, caluniou você, deu uma rasteira em você, foi traiçoeiro com você. Mas precisou de você, estenda a mão. É isso que a Bíblia ensina sobre perdão. 70 vezes 7, sempre que for necessário. Às vezes o Senhor vai responder com livramento. Às vezes Ele vai responder dando-te força e graça para que você suporte aquela situação. Porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Ele está trabalhando em nosso favor. E em favor do plano maior que Ele tem. Nós não podemos alimentar uma ideia de crente triunfalista de que para nós tudo é sucesso, tudo é vitória, tudo é êxito. Em muitos momentos nós vamos ser caluniados, injustiçados, traídos. Crente também, infelizmente, adquire enfermidade, adquire problema financeiro, familiar, passa por isso. Mas nós devemos, independente da circunstância, estar aos pés do Senhor e clamar ao Senhor, porque a nossa vida é dele, e Ele é soberano, e Ele faz o que quer e quando quer. Então, se você está passando por uma crise, por um aperto, por uma injustiça, por uma calúnia, por uma traição, por uma dor profunda, não fique angustiado. Clame ao Senhor, porque o Senhor ouve você. Ninguém pode fazer por você o que Deus pode fazer. Tem gente que ela vai no homem.
Vá a Deus, porque Deus mexe com os homens. Mas homem não pode mexer com Deus. Então, nós devemos recorrer ao Supremo Tribunal. Lá em cima, na última, lá na instância, lá em cima. Porque, diferentemente da igreja presbiteriana, na igreja presbiteriana, você tem que recorrer primeiro ao conselho, depois ao presbitério, depois ao sínodo, depois ao Supremo Concílio. Mas diante do Senhor, você já pode ir direto. No trono do Senhor, no Rei dos Reis. Eu quero falar de outras pessoas que vivenciaram angústias. Que pode ser uma que você esteja vivenciando aqui. Mas que eles foram para a mesma fonte que foi esse salmista. Se Deus permitir, se eu não me atrapalhar, eu ainda volto nesse texto. Quero falar para você e levar você a pensar de como deve ter sido a angústia de Daniel, quando Daniel foi avisado por Arioque, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, que todos os sábios iriam morrer. Todos os sábios vão morrer, porque o rei teve um sonho, ninguém sabe que sonho, ninguém revela esse sonho, e todos vão morrer. Deve ter batido no coração de Daniel a angústia de morte, de maneira que ele disse, mas por que tão severa? Por que tão severa a ordem do rei? Por que tão severa a ordem do rei? Pensa ele que me deu um tempo, então Arioque vai lá e pede um tempo ao rei, e o rei então, ele diz que descobre isso, dá um tempo para Daniel. O que Daniel faz? Capítulo 2, versículo 17 e 18 de Daniel. Daniel vai chamar os seus amigos, se reúne com aqueles 3 amigos, e o que eles vão fazer? Clamar ao Senhor diante daquela angústia de ameaça de morte, vai morrer. E ele junta com seus amigos e vai clamar ao Senhor, e clama ao Senhor, e busca ao Senhor. E é isso, mãe que está aqui, esposa que está aqui, pai que está aqui, jovem que está aqui, angustiado, com medo do futuro, inseguro, cheio de incerteza, cheio de medo. Talvez a sua angústia seja um filho, uma filha. Talvez a sua angústia seja o seu casamento indo pelo ralo. Talvez a sua angústia seja uma situação financeira adversa. Empresário que está aqui, comerciante que está aqui, empregado que está aqui. Muda o motivo, mas a angústia está lá no seu coração. O caminho chama-se um só: o Senhor Yahvé, o Todo-Poderoso. E Daniel vai lá e clama a esse Deus. Deus responde a Daniel. Deus exalta, Daniel exalta Deus. O rei chama e ele diz, você descobriu? Você conseguiu ver que sonho é esse? Ele disse, eu não, versículo 28. Mas há um Deus no céu. Ei, há um Deus no céu. Que conhece sua vida, conhece sua história, sabe o tamanho da sua angústia. E tem o quê? Socorro para você. Força, consolo, graça para a sua vida. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Passo a me referir agora àquela chamada de mulher Ciro-Fenícia, que tem uma filha cheia de demônio. E agora as mães que estão aqui, que têm filhas, vão poder entender um pouquinho a dor daquela mãe. Ela era de outro povo, não fazia parte do povo judeu. Mas ela tem um sofrimento, ela tem uma filha em casa, não com um demônio, mas terrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada. E aquilo traz o que no coração daquela mãe? Traz angústia. E aquela mãe aflita. Você já teve um momento de angústia por causa do seu filho? Você já viu seu filho, por exemplo, num balão de oxigênio, numa UTI, num hospital, com uma dor que não passa? Nós estávamos num acampamento, acho que 2 anos atrás ou 3 anos atrás. E tinha lá Yasmin, não sei se está aqui, brincando, correndo, jogando bola, papapá, lá no Agnes. Daqui a pouco deu uma dor em Yasmin, uma dor. Sabe o que é uma dor? Deu uma dor. E tome dor. Leva para o médico. Tira o acampamento, leva para o médico. O melhor médico, vamos para português. Vamos médico, faz isso, faz aquilo. Dor. Você olha para a mãe, é um desespero só. A mãe, se pudesse, ela queria o quê? Se colocar no lugar daquela filha. E aí,
nada faz passar aquela dor. Toma morfina, morfina, nada faz passar aquela dor. Traga uma junta de médicos, nada faz passar aquela dor. Vamos remover para São Paulo, liga, prepara avião, vamos levar para São Paulo. Nada faz parar aquela dor. Eu pergunto a você, imagine a aflição daquela mãe. O que a mãe fez? Senhor, ajuda. Só o Senhor pode ajudar. E agora aqui, em Mateus, tem essa mãe com a sua filha horrivelmente endemoniada. Vai até Jesus, desesperada. E coisas que inusitadas aconteceram ali. Jesus negou aquela mulher mais de uma vez. Não. E ela ali. Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas, Senhor, eu fico só com a migalha do cachorrinho. Ou seja, eu sou igual um cachorrinho. Eu me coloco como um cachorrinho. Mas, Senhor, me socorre. Me socorre. Ela não diz socorre minha filha. Ela diz socorre a mim, Senhor. Porque a dor daquela mãe era diante do sofrimento daquela filha, e cheio de angústia, ela vai ao Senhor, e o Senhor disse, mulher, vai em paz, porque você já conseguiu aquilo que você queria, vai em paz. Deus, o Senhor, Yahvé, é o Todo-Poderoso, e Ele tem socorro em quaisquer circunstâncias. O último exemplo que eu quero trazer para nós essa noite, irmãos, é o exemplo do então terrível Manassés, filho de Ezequias, que talvez seja o homem que tenha tido mais tempo lá no trono, mas aquele homem, não obstante conhecer a Deus, não obstante ter visto coisas que Deus fez na vida do pai dele, aquele homem endurece o seu coração. O coração daquele homem vira coração de pedra, e aquele homem passa a adorar deuses pagãos, queima filhos. Aquele homem adora sol, aquele homem adora lua, aquele homem faz tudo que um servo de Deus não deveria fazer. E ele conhecia, mas ele age contra tudo. E Deus envia profetas, segundo Crônicas, capítulo 33, e diz, pare com isso, não faça isso. A ideia do texto é como se ele tivesse colocado as mãos nos ouvidos e não quisesse ouvir. E ele continua naquela situação de idolatria, de adoração a deuses falsos, queimando gente, matando gente todos os dias durante o reinado dele. Então Deus, para cumprir o seu plano, o seu propósito, levanta um exército muito poderoso, muito violento, vai até aquele homem, prende aquele homem, aquele rei é preso com correntes, com gancho no nariz, gancho por todo lado, e aquele homem é levado para uma masmorra, para uma prisão lá na Babilônia, e fica lá preso, porque às vezes a pessoa tem que ser presa para ela se voltar para o alto. Às vezes o país tem que passar por uma crise com mais de 11 milhões de desempregados para se voltar para o alto, para deixar de adorar Baal e adorar o Senhor. Às vezes a pessoa tem que passar por uma acusação para ela crescer. Às vezes ela tem que passar por uma situação de adversidade para ela entender que ela não é nada, que ela é limitada e que ela depende de Deus e que ela precisa se voltar para Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Tem gente que pensa que é alguma coisa, porque tem dinheiro, porque tem título, porque tem diploma. Com todo respeito, você não é nada. Uma bactéria pode colocar uma situação em você que com milhões você não resolve. Uma bactéria pode colocar eu e você na cama de fralda. Nós somos pó. Nós dependemos de Deus. E às vezes Ele leva para o leito, Ele leva para a cadeia, Ele leva para onde for preciso, mas o plano dEle sempre será cumprido. Lá na masmorra, lá na angústia. Esse eu faço questão de ler com você. Abra aí em 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, 11 e 12. Ou 12 e 13. Vamos descobrir agora. Não fique angustiado. Clame a Deus porque Ele te ouve.
Versículo 12. Contrário, segundo Crônicas 33, 12. Ele, Manassés, angustiado, fez o quê? Suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe o quê? A súplica. E o fez voltar para Jerusalém. Talvez se fosse eu ou você, ouvindo o clamor de Manassés, se fosse eu, você não, diria assim: se vira. Você não queimou seu filho? Você não matou tanta gente? Você não adorou o sol? Você não adorou a lua? Você não buscou deuses pagãos? Se vira. Dá teu jeito agora. Ou então apodrece aí. E o Senhor se tornou favorável para com ele. A favor de Deus, para mim e para você. A favor de Deus, desse Deus gracioso, para mim e para você. História. John Newton, traficante de escravos, vivia blasfemando de Deus. Que Deus? Que esse Deus? Não acredito. Por que ele faz isso? Por que ele age assim? Por que você é crente e você passa por isso? John Newton, século XVIII. Num dia, ele está traficando um monte de escravos lá, naqueles navios, né? Navios negreiros. E vem uma tempestade. E vem uma tempestade. E a tempestade bota aquele navio abalado. Vai virar tudo, vai morrer todo mundo. John Newton, o sarcástico, o incrédulo, o duvidoso, lembrou-se do Senhor e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Salva a minha vida, salva a minha vida. Não me deixe morrer. Da angústia, John Newton clamou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Até hoje, a gente canta aquela música Graça Maravilhosa. Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Esse Deus que se voltou para um terrível pecador. Eu não sei qual a angústia do seu coração. Quantas são? Se é calúnia, se é uma crise financeira, uma crise no casamento, um pecado que insiste em ficar, e você luta, e ele está ali. Se é um medo do futuro, perspectivas que você não vê, eu não sei qual é a sua angústia, mas eu sei a quem você pode clamar. A Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Você pode ficar de pé, por favor? Eu tenho uma angústia.